Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal e hoje eu vou falar com vocês sobre o projeto de texto. Carla, mas o que é um projeto de texto? Bom, um projeto de texto, nesse caso, ele funciona como uma espécie de roteiro para a produção da nossa redação. Tá, mas no que esse projeto de texto vai me ajudar? Como que ele vai me ajudar a conseguir fazer uma redação boa? O que eu preciso saber sobre esse projeto de texto? Bom, eu vou colocar aqui na tela a definição de projeto de texto e a partir daí eu vou explicar uns pontos importantes desse projeto. Bom, o planejamento prévio à escrita da redação é o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Para começar a fazer esse projeto de texto, a gente precisa seguir 4 passos. São eles: selecionar, interpretar, organizar e relacionar. Tá, como fazer essa seleção? Bom, você já tem um tema pré-definido, você já tem uma proposta de redação. Com base nessa proposta, você vai selecionar todas as informações que você tem no seu armazenamento interno sobre aquele determinado assunto. Colocado isso em um papel, você vai interpretar essas informações. Você vai ler e após feita essa leitura e essa interpretação, você vai organizar essas informações e relacionar elas com base no seu posicionamento adotado. Dado isso, a gente tem um projeto pré-redação pronto. E aí a gente vai saber quais informações que a gente tem são relevantes, como aquelas informações vão se relacionar umas com as outras e como eu vou aplicar elas na minha redação. Vale lembrar que uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é muito importante a gente lembrar dessa ordem na hora da organização e de relacionar esses pontos. Por quê? Mas para que eu preciso relacionar essas informações? Porque não adianta nada você ter feito essa seleção, essa interpretação e jogar essas informações soltas no seu texto de qualquer jeito, porque vai ficar totalmente um texto desconexo, sem pé nem cabeça, com um monte de informação solta, e aí o avaliador, o leitor que tá lendo vai ficar tipo: o que esse mano tentou escrever aqui, velho? E aí a sua redação vai ficar sem sentido. Então, para que a sua redação seja uma redação articulada, clara e coerente, é muito importante adotar esse projeto de texto. Agora que a gente tem em mente a importância do projeto de texto na redação, a gente vai analisar uma redação nota 1000 do Enem de 2019, que tem como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá? Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questões. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária.
Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Posta em evidência a temática democratização do acesso ao cinema no Brasil, torna-se primordial, primeiramente, destacar que a tese, ou melhor, o posicionamento que será defendido no desenvolvimento da redação, consiste no enunciado, e isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ou seja, a autora opta entre as diversas alternativas de abordagem ao tema pela perspectiva que trata sobre os motivos, o porquê do cinema não ter um acesso democrático no Brasil, o que revela que houve um planejamento antecedente à escrita, visto que seria possível abordar as consequências dessa problemática ou ainda as soluções. A partir da definição dessa perspectiva, que orientará o restante da redação, pode-se destacar também que a autora realiza outras escolhas, outros planejamentos para a construção da sua introdução. A temática, por exemplo, é contextualizada e apresentada ao leitor por meio de uma problemática, de uma posição que revela que, apesar de haver uma lei que determina a cultura como um direito de todos, essa não é a realidade brasileira, principalmente em relação ao cinema. Além disso, mesmo com a existência de diversas possibilidades de motivo dessa falta de democratização, o planejamento possibilita a seleção das principais e mais relevantes razões, como a restrição dos cinemas aos centros das cidades e a concepção realista de que a arte é destinada para um público privilegiado. Assim, percebe-se que a introdução compreende uma etapa essencial para comprovar ao avaliador a realização de um planejamento prévio da redação, já que é uma pequena amostra do projeto de texto, em que, além de uma contextualização acerca da temática, define-se o ponto de vista que será justificado, defendido ou comprovado nos outros parágrafos. Identificado brevemente esse caminho argumentativo que será percorrido, os parágrafos seguintes, denominados desenvolvimento, são destinados de modo bem simples à validação do posicionamento da autora. Logo, o segundo parágrafo é reservado para comprovar a concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos, enquanto o terceiro parágrafo é exclusivo para a defesa da condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. No segundo parágrafo, o movimento argumentativo, que pretende defender a tese de que o cinema é centralizado em locais mais desenvolvidos, constitui-se de 3 argumentos principais: o fato de que a sociedade foi edificada a partir do elitismo e da segregação, o dado estatístico de que apenas 17% da população frequenta o cinema e a retomada da existência de uma segregação social. No entanto, torna-se possível notar que o parágrafo não se resume a esses elementos. Os argumentos são desdobrados, isto é, há um desenvolvimento desses argumentos mais forte por argumentos complementares, como a analogia entre o fato histórico do elitismo induzir a restrição dos centros culturais e a centralização do cinema em polos de poder econômico, ou ainda a comprovação da segregação social por meio da citação do livro Raízes do Brasil. O terceiro parágrafo, por sua vez, é fundamentado por 2 argumentos que comprovam a tese de que a distinção da arte e cultura a uma parcela mais rica da sociedade promove a não democratização do cinema. O fato do direcionamento da cultura ser um fator limitante e a exemplificação de tal problemática por meio do livro Quarto de Despejo, e assim como o parágrafo anterior apresenta justificativas, descrições e explicações que garantem o desenvolvimento dos argumentos e uma persuasão mais orientada, não permitindo a simples escrita de informações desconexas e passageiras. Percebe-se, inclusive, que a utilização e a descrição do livro de Carolina Maria de Jesus imprime a noção de que as informações e ideias do repertório da autora passaram por um processo interpretativo, uma vez que a obra poderia ser aplicada e delimitada a diversas situações e leituras distintas.
Ainda a fim de materializar a habilidade de relacionada ao autor, é possível apontar a relação à progressão temática estabelecida entre os parágrafos de desenvolvimento. Após apontar que a segregação social é uma condição real do Brasil, o autor encaminha a finalização do segundo parágrafo para a constatação de que essa separação visível acarreta a privação da cultura e do lazer à população periférica. Assunto que é retomado no parágrafo subsequente pela abordagem acerca da arte não abranger a população de baixa renda, transformando-se no tema principal e não na repetição do que havia já sido escrito. Os parágrafos de desenvolvimento, portanto, também corroboram para a materialização do projeto de texto, visto que não somente demonstram que houve uma seleção, interpretação, organização e, claro, relação entre os argumentos principais e complementares, mas também exprime o caminho argumentativo planejado pela autora, convencendo ao público-alvo de que a localização dos cinemas e as barreiras físicas, ideológicas e estrutural posta entre a arte e a população carente realmente possibilitam a democratização do acesso ao cinema. Por fim, a conclusão reserva-se tanto ao reconhecimento, considerando a argumentação convincente desenvolvida de uma necessidade urgente de debates que promovam a igualdade social através da aquisição da cultura cinematográfica por toda a população, como a formulação de uma intervenção que mude o cenário problemático descrito. Embora esse planejamento de escrita da redação dependa em grande parte das habilidades cognitivas do participante, visualizar a materialização linguística do caminho argumentativo percorrido em uma redação nota 1000 revela-se essencial para a compreensão de como se dá a elaboração e principalmente a execução de um projeto de texto implícito que seja organizado, consistente e autônomo na defesa do ponto de vista evidenciado. Com essa análise, eu acho que ficou totalmente clara a importância do projeto de texto na hora de fazer uma redação. Se você tem alguma dúvida sobre como montar seu projeto de texto, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar super feliz em responder. Se você quer acessar esse material de forma escrita e outros conteúdos, corre lá no nosso blog que ele já está disponível e tem junto um desafio muito interessante para fazer. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo.